Olá pessoal, como vocês estão? Espero encontrá-los todos bem. Estamos aqui no nosso querido canal para mais um vídeo, mais uma semana começando. E antes da gente falar do tema de hoje, aquele recadinho básico para vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, não perde tempo. Curta, comenta, compartilhe os vídeos com quem você achar que possa se interessar. Fica à vontade para deixar os seus comentários, suas experiências, suas dúvidas, suas percepções sobre os temas que a gente colocar aqui, sugestões de temas para os vídeos também. Fiquem à vontade, que é um espaço de vocês. Ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nada. E se vocês quiserem participar da nossa comunidade no WhatsApp, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde a gente troca bastante informações, o pessoal tira dúvidas, conversa, um ponto de encontro também para a gente conversar sobre a terapia ocupacional, tá bom, pessoal? Então, só acessar o link que tá na descrição e o nosso Instagram, papo.d.to, que tá meio devagar lá, porque eu tô pouco afastada aí da prática clínica por conta do Samuca aqui, que tá exigindo um pouquinho de cuidado, mas se Deus quiser logo eu volto e vou nutrindo também lá com bastante conteúdo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente. Hoje no vídeo eu vim trazer algumas dicas de filmes e séries que têm relação com a terapia ocupacional. Fica aí uma dica para vocês assistirem, né? No final de semana, um dia à noite, já, o que você acha que eu posso assistir que tem uma relação, né? Que eu posso fazer uma ponte entre a temática do filme e a terapia ocupacional. Então eu separei uma listinha, acho que tem 11 itens aqui, que eu vou falar para vocês que eu acho que é bastante legal de assistir, que dá para fazer várias conexões interessantes, tá bom, pessoal? Primeiro deles, Intocáveis. É um filme que eu particularmente gosto muito, e é um filme que ele traz, além de uma temática relacionada ao personagem, né, um dos personagens principais que tem uma tetraplegia, né, então ele traz todo um contexto clínico, né, de quais seriam, né, as características, o prognóstico de uma pessoa com uma tetraplegia, né? Então já é bacana de se assistir, né? Também traz alguns pontos interessantes de recursos de tecnologia assistiva, né, que geralmente a gente pode utilizar nesses casos de pessoa com uma disfunção física mais severa, as limitações que são apresentadas, e além disso, o principal foco do filme é na relação desse personagem com seu cuidador, né? Então, um cuidador que é contratado ali para cuidar, né? Para prestar os cuidados ali diários para ele. Só que eles estabelecem uma relação muito interessante, em que através dessa relação eles tratam de vários temas. Então tratam de temas acerca dos preconceitos em relação à pessoa com deficiência, das barreiras sociais, atitudinais, físicas que muitas vezes as pessoas com deficiência encontram, dos aspectos pessoais, né? Então o personagem tinha uma vida comum, era saudável e teve um acidente e ficou tetraplégico, né? Então, quais são as limitações pessoais mesmo, dele se ver enquanto homem, até dos aspectos relacionados à sexualidade dele enquanto homem, né? E depois que ele ficou com a deficiência física, como que isso se transformou. Então, é um filme que eu recomendo muito, Intocáveis, tá? Não vou ficar falando muito, senão vou dar spoiler dos filmes. A segundo item, Como Eu Era Antes de Você. Né, também um outro filme que ficou bem famoso aí também, mas que tratam de temáticas que são relevantes para nós TOs, né, um caso aí de uma lesão medular bem alta, e eu gosto muito desse filme, porque ele também traz alguns aspectos clínicos relacionados à lesão medular que a gente encontra nos nossos casos, então eu acho muito legal isso. Ele também traz bastante possibilidades de diferentes recursos, estratégias de tecnologia assistiva, porque o personagem no filme, e de tecnologia assistiva de ponta, assim, né, de alta tecnologia, ele tem uma condição financeira muito boa, então é bem interessante de você ver, assim, as possibilidades, né, e também tem uma relação direta com o cuidador, né, que é uma cuidadora, né, que é contratada para estar ali junto com ele, e além disso trata de outros temas como luto, né, cuidados paliativos de uma certa forma, a perspectiva da morte, né, então tudo isso traz também nas reflexões do filme, além de ser um filme de romance também, para quem gosta aí, então é uma dica muito legal, tá? Próximo filme, Para Sempre Alice, um filme também muito bacana,
que a personagem principal, ela é diagnosticada com Alzheimer com início muito precoce, né? Tô pegando aqui na minha colinha pra eu não confundir. Com início precoce. E é muito legal que esse filme, ele vai demonstrando esse trilhar, né, desses sintomas que vão aparecendo e principalmente do impacto desses sintomas no cotidiano, na vida diária, nas ocupações e no desempenho dessa personagem, né? Então eu gosto muito que ele vai demonstrando assim, né, como que as coisas vão aparecendo e qual que é o impacto disso no dia a dia dela e como que essa rede de suporte dela, enquanto família ali, vai tentando dar conta dessas dificuldades, vai lidando também com esse processo desse luto por esse diagnóstico, né? Como que ela, Alice, enquanto personagem principal, ela vai se desconhecendo enquanto pessoa e tentando se reconhecer enquanto pessoa dentro desse processo da doença de Alzheimer, né? Então, um filme, assim, muito bacana que eu também recomendo muito. O próximo filme, que chama Meu Pai, também é um filme que eu fiquei muito surpresa, eu gostei muito. Também se trata de uma história de um personagem que tem um processo demencial, né? Então ele começa a apresentar ali os sintomas, os sinais de que ele está entrando num processo demencial e o impacto disso para a família dele, para a rotina dele, para a independência e para a própria autonomia, né? Então também um filme que trata aí desse campo das dificuldades cognitivas, né? Das doenças mentais, por esse lado, por esse aspecto mais cognitivo. Então outro filme muito bom, Meu Pai. O próximo, O Escafandro e a Borboleta. Ele é um filme muito interessante. A primeira vez que eu assisti ele, eu estava na graduação. Ele é um filme de 2007, se eu não estou enganada, então ele é um pouquinho mais antigo, mas muito interessante também, que é de um personagem que sofre um AVC, né, e um AVC severo, assim, ele tinha também uma vida com toda a autonomia, independência, ele sofre um AVC severo, e ele fica com uma única habilidade, assim, de conseguir controlar o movimento dos olhos, né? Então ele precisa encontrar formas ali, e o filme vai mostrando as estratégias que ele tem, por exemplo, para se comunicar através do alfabeto, com o movimento dos olhos. Também apresenta, né, todo um contexto relacionado ao impacto desse diagnóstico na vida diária, nos papéis ocupacionais, na identidade desse personagem. Então também outro filme bem bacana com outro diagnóstico, né? O Escafandro e a Borboleta. Outro filme, Temple Grandin. E esse, gente, particularmente eu recomendo tanto os livros dela, que depois eu vou fazer um outro vídeo sobre recomendações de livros relacionados à área, mas tem o filme dela também, muito bacana, e o filme é baseado, né, numa história real. A Escafandro e a Borboleta também é baseado numa história real, e o filme da Temple Grandin é o filme da vida dela, né? Assim, então a Temple, ela tem autismo, ela tem um diagnóstico de TEA, né? E ela se tornou palestrante, professora, ela é PhD, né? E ela conta sobre a história da vida dela e a época histórica que ela viveu quando ela recebeu o diagnóstico de TEA, né, o quanto que se acreditava naquela época ainda que o TEA tinha uma relação muito direta da falta de afeto, né, a ciência ainda não tinha avançado dentro do que a gente sabe até hoje, e ela vai fazendo esse desenho no filme, assim, tanto sobre as questões relacionadas ao autismo, quanto a própria vida dela. Então, os hiperfocos dela, o desenvolvimento das habilidades dela, as dificuldades que ela tinha, o apoio que ela recebeu da própria família, as oportunidades que ela teve para desenvolver essas habilidades que ela tinha, né? Então, é um filme muito bacana que eu recomendo demais. Temple Grandin, tá? Outra dica, Meu Pé Esquerdo. Um filme muito legal também, que conta a história de um personagem que tem paralisia cerebral, né, que aí é um outro diagnóstico neurológico que a gente também atende bastante, e que desenvolve muitas habilidades utilizando o pé. Então, habilidades de pintura, habilidades artísticas, né? Também é um filme que dentro desse contexto apresenta e abre a nossa cabeça assim, para imensas possibilidades do uso de recursos, estratégias de tecnologia assistiva para a promoção da independência e da autonomia dentro das ocupações e atividades significativas para a pessoa, né? Então também um filme muito, muito legal. Gosto bastante. Outro filme que também é famoso, talvez vocês já tenham visto, Extraordinário,
né? Tem o livro, tem o filme. E Extraordinário conta a história de um garoto que tem uma síndrome genética, né? E da sua família e da rotina, da luta, né? Da perseverança deles em relação a vários aspectos. A lidar com essa síndrome genética, o próprio processo do menino, né, de lidar com isso e perceber-se assim dentro da própria vida, os impactos sociais dessa síndrome genética que tem uma característica fenotípica, né, ou seja, ele tem características físicas que geram um impacto social dessa síndrome, então o processo de adaptação dele na escola, de fazer amigos, né, quanto que ele se sentia isolado e não, então os processos de inclusão e exclusão social relacionadas, né, a pessoa com deficiência. Então também um filme que eu acho que traz um panorama muito grande, assim, né, da gente olhar essas questões e refletir sobre elas, que é um campo muito próximo da nossa prática. Então, Extraordinário, muito legal. Um outro que eu não poderia deixar de falar aqui é Nise, O Coração da Loucura, que é um filme muito conhecido, né, um filme aí brasileiro, que fala, né, dessa trajetória, que tem uma relação muito próxima à terapia ocupacional, mas da trajetória da composição dos cuidados em saúde mental no Brasil, né? Então é um filme muito enriquecedor, né, no sentido de se compreender como que a saúde mental era olhada, era concebida, era tratada, as formas de tratamento dos doentes mentais, a concepção social relacionada à loucura, à doença mental. Então a gente sabe, né, e é obviamente baseada numa história real, que a Anísio da Silveira ela teve um papel fundamental dentro da psiquiatria do Brasil e dos cuidados na saúde mental e diretamente um impacto muito grande no desenvolvimento da terapia ocupacional no Brasil. Então esse não pode deixar de ver. Tá? Agora, um outro que eu também não poderia deixar de falar, que é a série Atypical, muito boa também, eu particularmente adoro a série, e ela trata da história de um jovem diagnosticado com autismo também, e por ser uma série ela acaba sendo um pouco mais longa, trazendo vários episódios e contextos e questões relacionadas ao autismo, né? Desde o hiperfoco, dificuldades sociais, a relação da família com esse diagnóstico de autismo dentro dessa relação de superproteção, né? Então, ou essa, né, colocação ali de que se tem um diagnóstico ele vai precisar de cuidados para sempre, alguns tratamentos terapêuticos que ele recebe. Então, assim, é uma série muito bacana, mostra ele no mercado de trabalho, né? Então, muito legal mesmo, assistam quem ainda não assistiu. E um outro que é um documentário que chama Amor no Espectro, muito bacana também, em que esse documentário se propõe a pegar jovens e adultos com diagnóstico de TEA e promover encontros e falar sobre o amor, relacionamentos amorosos, perspectivas de casamento, de formar uma família, de namoros, da vida sexual, das pessoas, desses jovens que estão dentro do espectro autista em diferentes níveis de suporte, né? Então também é muito legal, eles promovem esses encontros, né? Eles discutem sobre essas questões, né? Do quanto que a sociedade e às vezes a própria família consegue olhar para essa pessoa, para esse adolescente, para esse jovem, para esse adulto, como uma pessoa capaz de se relacionar, capaz de se apaixonar, capaz de criar vínculos afetivos. Então, muito bacana, Amor no Espectro, tá? Gente, deixei aí uma lista grande para vocês. Se alguém tiver mais alguma dica de um filme, série, documentário que gostou, deixa aqui nos comentários, que eu acho que também é uma forma descontraída da gente estudar, né? Eu sempre gosto de falar isso. Vou sentar, vou assistir um filme que eu vou relaxar ali, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, enquanto terapeuta ocupacional, né, nas possibilidades, nas reflexões que os filmes propõem. Então é muito bacana. Depois vocês me contem o que vocês acharam, se já assistiu, se não assistiu, se gostaram. Também é uma troca muito legal, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.